Gente, bom dia. Bom dia. Como o professor me apresentou aí de antemão, já quero agradecer bastante. E eu acredito que sala de aula é uma troca mútua, né? Não é só o docente que nos transmite conhecimento, né? O misto, o encontro, né, do aluno com o professor em sala de aula. E vocês, né, que estão finalizando o primeiro ano do comércio, vão entender muito ao longo desses 4 anos dentro da instituição é que sala de aula e IFRN é produção de conhecimento. E não tem ninguém dono da verdade. E isso é muito bom ter nesse ambiente, inclusive o IFRN foi um divisor de águas na minha vida, né? E acredito que para muitos de vocês também vai ser. Eu queria de antemão, né, dizer para vocês que hoje eu tenho 27 anos, né? Sou pai de uma criança de 5 anos de idade, inclusive quando eu saí daqui ele nasceu, né? Foi meu presente da pandemia. E pesquisador na área de ciências sociais aplicadas, na área de ciências da computação, na área de ciências do direito, na área de ciências humanas, na área de ciências exatas e da terra, na área de saúde, né, de ciências da saúde, na área de ciências da educação, faço pesquisa também na área de muito focado na área de tecnologias assistivas, faço pesquisa também na área de diplomacia, né, que é relações internacionais, e tudo isso começou com o IFRN em 2017. Vale destacar uma coisa para vocês, quando eu passei aqui em 2000, eu fiz a prova em 2015, exame de seleção, não passei. Tentei novamente em 2016, já estava indo para o 2º ano do ensino médio e disse, não, eu vou estudar no IF nem que a vacatuça. E eu já conhecia este campus aqui desde 2010. Ou seja, quando nem existia esse bloco de aula aqui, o bloco B. E só existia aquela parte lá, eu vim, só para vocês terem ideia, vocês tiveram agora a CCTEC junto com a Mocitec em 2025, eu vim para a primeira mostra de ciência e tecnologia da Zona Norte, que foi em 2010, justamente em outubro de 2010. E aqui, ali criou uma conexão, e eu já tinha essa conexão por conta do Cefet, porque como eu fiz parte de coral, teatro, grupo de dança e tal, a gente foi criando um laço muito grande com o Campo Central. A gente vivia no auditório, fazendo apresentações lá, isso em 2006, 2007. Né? E a gente pegou a festa de transição de Cefet para IFRN em 2008. E a conexão já foi feita, né? Já tinha sido feita. E por aqui passou inúmeros colegas, né? Pelo menos 2 muito afetivas que foram colegas de vocês, né? De comércio, Flávia e Bárbara, que inclusive montaram uma empresa e hoje a gente tem uma conexão muito grande no ramo de turismo, né? Que é o Numa Boa Passeios. Quando eu passei aqui em 2016, né? O meu exame de seleção foi só para vocês terem ideia, com a memória de uma pessoa com deficiência visual, né? Principalmente depois que a gente perde a visão, ela é muito interessante. Eu lembro qual foi o número do edital que eu passei em 2016. Edital 16/2016 da barra PROEM-IFRN. Esse era o edital que eu passei aqui no curso técnico de informática para a internet. Nossa! Um cego fazer informática para a internet em 2017 era para o IFRN, para todos os professores da casa, algo. Eu escutava de bastidor os professores batendo cabeça, de tipo, como é que a gente vai recepcionar dentro de sala de aula para ensinar programação, para ensinar matemática, para ensinar função polinomial, para ensinar PA, PG. Era uma loucura, mas aquela primeira conexão que foi feita com os professores foi de, professor, eu sei que você está dentro de sala de aula, sei que você está tomando conta de uma turma que tem 36 alunos,
mas eu estou aqui também para poder orientar. Isso aqui é uma construção guiada. A gente não vai para canto nenhum sozinho. Para vocês chegarem aqui, vocês tiveram a necessidade, a dependência de um motorista de ônibus ou de um motorista de Uber para poder chegar. E para encontrar essa sala arrumada, vocês precisaram da equipe de limpeza, vocês precisaram do porteiro para poder abrir o prédio, vocês precisaram do diretor administrativo para pagar as contas. A gente nunca trabalha sozinho. E, olha, nossa, lembrei agora, estou falando isso para o pessoal de comércio. Foi mal, gente. Mas vamos lá, recalculando a rota. É interessante falar para vocês por quê, principalmente focado no colega Emanuel, né? Vixe, a minha turma, ela foi extraordinária. Extraordinária. Nem na UFRN, que é onde eu estou hoje, eu encontrei uma turma que eu tive no IFRN. E a turma que eu tive aqui no IF foi uma turma que deu trabalho para mim e eu dei para eles. Só para vocês terem uma ideia, os colegas me perderam dentro deste campo, que é enorme. Eles me perderam dentro desse campo uma sexta-feira à noite. Eles me perderam, porque eu estava muito bem localizado. Eu estava justamente numa aula do Centro de Aprendizagem com o professor Tiago Valentim de Matemática. E os colegas todos aqui dentro desse campus me procurando. Batendo cabelo, cadê o Everton, pelo amor de Deus, procurando. Foram na rádio, passaram tudo que era sala procurando, e eu muito bem ali focado no meu objetivo, que era estudar matemática para além da sala de aula. Isso é um diferencial enorme na vida profissional, na vida acadêmica na universidade. Eu achei que quando eu entrasse no curso de Direito na universidade, eu nunca ia ver matemática mais na minha vida. Totalmente enganado. Foi um brado tão grande na minha cara que eu reprovei em tributário. Direito tributário eu reprovei. Eu disse, meu Deus! E por que eu reprovei em tributário? Regra de 3. Olha, regra de 3. E o que? Eu reprovei agora, em 2025 com 2. Porque fazia tanto tempo que eu não via matemática mais, que eu disse, não, acho que eu vou deixar a matemática para lá. Mas que nada. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu paguei em Direito Criminal, né, Direito Penal 2, dosimetria da pena. Ou seja, a gente foi calcular a pena, né, fazer o que todo magistrado, todo juiz faz, né? Quando ele vai punir alguém. Menino, era soma para lá, subtração para cá, fração para um lado, fração para o outro, e todo mundo dentro da sala com calculadora, até o professor. Isso numa sala de direito, na universidade, porque nem direito escapa de matemática. Então já vão. E outra, achei que ia entrar na universidade e ia ver de novo questões de tecnologia da informação só em direito digital. Quem disse isso? Introdução, no primeiro semestre, introdução ao estudo do direito, eu tive lógica. Não sei se o professor, acredito que não, trabalha a tabela verdade, mas, gente, era praticamente quase uma tabela verdade. Se matar, pena, reclusão de 6 a 12 anos. Ou seja, no próprio Código Penal, artigo 121, ele não é um proibitivo. Ele não diz não é para matar. Ele diz não. Se matar, a condição é essa. Você vai ficar em reclusão 6 anos a 12 anos. Ou seja, isso para a gente é lógica pura. É lógica na veia. E não só lógica. Aí vem filosofia, né, com o imperativo categórico de Kant e tantas outras coisas, que vai trabalhando para a gente, sistematizando um negocinho bonitinho que vocês conhecem como lei, mas lei não é a única coisa que a gente estuda, mas uma coisa muito mais complexa chamada de ordenamento jurídico, que aí é lei, é jurisprudência, é livros, é princípios, é costumes, são várias outras coisas. Então, tudo isso
Hoje é complexo, eu estou no nono período. Se Deus quiser mais um para terminar. Porque lá é igual aqui. Facilitar, difícil eu quero ver essa. E no direito, né? Não basta ser bacharel em direito, né, para você sair aí sendo chamado de doutorzinho. Aí chegou, doutor. Que a galera lá em casa bota essa música quando eu tô chegando. Aí eu disse, por que falar sobre o bacharel em direito? Porque não é sair da universidade com o diploma de bacharel em direito. A gente ainda tem que ser submetido a uma prova para entrar na classe, para ser um advogado. Não espero que eu não vou ser juiz, tá? Não pretendo ser juiz. Eu nasci para defender, não para julgar. Porque julgar é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Principalmente quando envolve matemática, dosimetria, por exemplo. Principalmente dosimetria, né? Em direito tributário, minha nossa, a galera da área de execuções fiscais fica louca. Porque execuções fiscais não é só lá o juiz chegar e decretar, não, o juiz tem que calcular, ele tem que fazer. Eu acho que a única coisa de matemática que eu quero saber, que eu quero se me importar, é nos honorários só. Né, botar o dinheiro no bolso e curtir a vida, né? Mas, gente, 4 anos dentro do IFRN, agora 5 dentro da universidade, né? Só para vocês terem ideia, é importante falar isso. Eu falei que é fácil entrar aqui, entrar na universidade, né? Só para vocês terem uma noção, a turma de Direito, eu sou do turno matutino, né? O turno mais concorrido de todos. E na minha turma de 50 pessoas, 3 são do IF da Zona Norte. Que massa! E 2 foram alunas do professor Luciano, que foi a Amanda Paula, de Informática, minha colega de sala, e Thalita Luana, de Eletrônica, que também são minha outra colega de sala. Então, de 50, 3 são do IF da Zona Norte. De 50, 25 são do IF. Os outros 50 é Hipócrates, Marista, SEI, Salesiano, toda essa galera. Então, e outra, que é importante dizer. Sabe quais são os alunos que mais se destacam no embate dentro de sala de aula? São todos aqueles que passaram pelo IF. Todos. A galera das escolas particulares, eles ficam só assistindo, é a nossa plateia. Porque a gente entra para o confronto, a galera do IF entra para o confronto de ideias, né? E a galera fica só, não, acompanha. É muito fácil acompanhar e não entrar na discussão. A discussão agora é sobre aborto legal. Minha nossa, fica a galera do IF todinha fazendo debate. E é cacete, é tão cacete que a galera sobe na mesa e fica, eu estou defendendo isso, e é certo, e não sei o quê, a jurisprudência do Supremo já. É cacete mesmo. Só para vocês verem, parece um teatro pleno. Mas é porque às vezes a gente tem tanta emoção de defender que é interessante. E eu saí daqui do IF, só para vocês terem ideia, eu tentei fazer uma graduação antes de entrar em Direito, que foi análise de sistemas, lá no IF Central. Só que quando eu entrei e peguei o primeiro, segundo semestre do curso, eu disse, nossa, é basicamente tudo que eu vi no técnico, então não faz sentido para mim. E como eu já saí do IF aqui com a linha de pesquisa Ciências Sociais Aplicadas, só para vocês terem uma ideia, é muito raro sair daqui, é muito raro sair do IF com um TCC de quase 150 páginas. Inclusive com a previsão de publicação de um livro, né? Que era a ideia de uma cartilha para a experiência de usuários do Ministério da Saúde, né? No caso eu fui bolsista do NAV, que é vinculado ao Ministério da Saúde. E esse TCC, ele foi todo trabalhado em legislação, todo. Ou seja, o IF, ele foi o meu laboratório para escolher qual seria o curso que eu faria. Eu fiz a prova em 2021 do Enem, né? Aí tentei o SISU. Aí se eu vou colocar uma nota na UFRN, vou colocar uma nota na UERN. Porque se a UFRN, que é muito concorrido, não der certo, pelo menos a UERN aqui, que é perto de casa,
o pessoal tem um preconceito muito grande com a Universidade do Estado, mas qualquer coisa eu passo lá. Inclusive, é mais rigoroso que a UFRN, a UER. Muito mais rigoroso que a Universidade Federal. Passei nas duas. Beleza, passei nas duas, vou embora para a Universidade Federal. E lá, gente, é um mundo completamente diferente. Universidade. Inclusive, o IFRN está quase nesse patamar. Está chegando já a ser quase uma universidade também. Até que a gente já tem graduação, pós-graduação, tem já toda uma... Falta só autonomia financeira, isso seria maravilhoso. E se a gente parar para analisar na universidade, a gente tem tudo setorizado. Eu tive aula de direito ambiental, que é interessante. Eu tive aula de direito ambiental com gente de ecologia, ciência biológica, engenharia ambiental, engenharia sanitária, gente de gestão de políticas públicas, com tecnologia da informação. Toda essa galera estava na minha sala de direito ambiental. E foi riquíssimo. Riquíssimo. Porque de lá a gente extraiu tanta coisa interessante. Por exemplo, uma discussão com os ecólogos sobre o desastre da engorda de Ponta Negra. Quem é ecólogo não entende de legislação. E a gente que está dentro da área do direito, é um escândalo a obra da engorda de Ponta Negra. Porque não obedece nenhuma legislação ambiental que a gente tem no país. E outra, para piorar. Estou falando da engorda de Ponta Negra, que é um exemplo da minha área, tá, gente? Quem concedeu a licença para a construção da engorda de Ponta Negra foi um juiz. Um juiz. Em decisão liminar. Aí eu fico, meu Deus, por onde é que esse juiz se estudou? Que ele não viu o risco da probabilidade do direito. Aí então que a gente denunciou ele para corrigir o direito do CNJ para ser caçado. Mas é bom, né? Você perdeu o cargo e receber uma aposentadoria como você, que é o caso do juiz. Aí vale uma coisa para vocês. A gente viu agora, né, no final do ano, toda aquela questão do Congresso Nacional para a lei orçamentária. A UFRN está devendo 8 milhões de reais para a COSEC, só para a COSEC, 8 milhões de energia. Aí eu vi as entrevistas de Arnob, né, professor reitor da nossa universidade, do nosso instituto, falando sobre a crise financeira e tal. A gente que é da área jurídica, a gente não entende por que existe um teto de gasto para o executivo e não existe teto de gasto para o legislativo e judiciário. Por quê? Se o dinheiro vem do mesmo canto, 6 trilhões de reais. Aí cabe a gente, da área de ciência do direito, ficar quebrando cabeça, tentando discutir isso e chegar a algum denominador. Olha aí, Ana. Denominador. Mas, gente, só para complementar, tudo isso que eu falei, né, da sensação e tal, inclusive o professor Luciano viu muito nos 4 anos que eu passei aqui, né? Eu lamento muito não ter sido aluno do professor Luciano, né? Mas só das conversas, dos diálogos de corredor com os colegas, a gente consegue sim, de fato, ter boas inspirações em docentes da casa, né? Inclusive, depois que eu saí daqui, eu fui aluno do Cidade Alta, tive aula com o Diego, tive aula com outros professores que foram os professores aqui também, né? Lá no Central tive aula com a Aliana, né, que é filha de Zildalt, né? E tive aula com a Aliana lá e tive aula com a Aliana aqui, né? E uma professora incrível, maravilhosa, né? Também da área de design, né? E o que é interessante de toda essa experiência é bagagem. Bagagem aqui. Hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje eu sou assessor parlamentar da deputada Natália Bonavides, né? Quando eu tenho tempo. E acompanho, né, faço assessoria jurídica do professor Daniel Valença. Então me chamo de vereador, chamo de professor, já que ele é professor universitário, né, e me dá muita aula de direito constitucional. E dentro da minha assessoria, da minha atividade, né, de assessoria parlamentar, hoje eu acompanho uma comunidade tradicional de pesca, a primeira do
que é a comunidade tradicional de pesca da Redinha. E vocês estão vendo que, né, toda essa questão de direito urbanístico, direito ambiental, de mexer com a orla e tal. Não sei se vocês viram agora no final de semana, né? Uma tartaruga que apareceu encalhada na praia, lá de frente ao mercado. Consequência do quê? Engorda de bomba negra. Não sei se vocês viram no dia 4 de janeiro deste ano, 4 de janeiro desse ano, 10 golfinhos apareceram encalhados na praia da Redinha Nova. Consequência do quê? Engorda de bomba negra. Ah, Everton, você está dizendo isso com base em quê? Em laudos prévios que mostram estresse no ecossistema marinho. E olha que eu sou da área do direito. Mas sem conhecimento. É acumular conhecimento. Para a gente aplicar em pelo menos alguma coisa que preste. Que hoje em dia não presta. Desde a época que o professor Verano disse. Hoje a gente tem regiões da cidade do Natal que nos próximos 50 anos irão desaparecer por conta do avanço do nível do mar. Redinha, Passo da Pátria, Praia do Meio, Guarapes, Beira Rio aqui no Igapó. 50 anos irão desaparecer por conta do avanço do nível do mar. Isso é o que? Pronto, um professor de engenharia que deu carona da universidade para casa e no caminho a gente foi conversando e eu fui pegando a lógica. E é lógica, isso é lógica. Né? E só para concluir, os 4 anos que eu passei aqui dentro do IEF, eu fiz praticamente de tudo. De todo mundo, né? No entanto que alguns professores de vez em quando me colocavam pro cantinho assim e diziam, olha, vai com calma, devagar, você está abraçando o mundo com as pernas. Marjorie, por exemplo, disse muito isso. A professora Valesca também disse muito isso. A Vanessa disse muito isso. O professor Luiz Roberto também disse muito isso. E aqui dentro do IEF, o professor conhece, né? Todo evento a gente estava por trás. Produzindo. Semana do Meio Ambiente, Mostra de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muito orgulho, e eu digo isso para vocês sem medo nenhum de dizer que 2019, 2020 a gente fez uma revolução dentro desse campo e dentro do IFRM, que foi um enfrentamento a 3 coisas que aconteceram nesse período, mas inclusive uma delas é consequência da outra, que foi o governo, a quadra passada, né, o governo passado de cortes. Gente, eu deixei de ir para o México, participar da Infomatrix em Guadalajara, no México, por conta de cortes orçamentários, porque não tinha recurso para a gente participar da mostra científica. A gente teve aqui, não sei se eu acredito que o professor lembra, olha, os ar-condicionados só vão funcionar de 9 horas da manhã às 3 da tarde. Exatamente, aconteceu mesmo. Olha, a biblioteca só vai funcionar dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. A gente passou quase um ano assim. Ora um. De ver aqui, e foi um dos momentos mais de cortar o coração, quando a gente tinha uma equipe de 15 ASGs para limpar esse campus, e o Pérez, né, quando era diretor, chegar para a gente dizer, olha, metade está indo embora agora, sendo demitido. E ver aí aqueles 7, 8 pais de família saindo pela porta do campus, sem ter o que dar para os filhos no outro dia. Isso aqui foi o que a gente passou em 2019, 2020. Principalmente, né? Porque depois que eu saí daqui, 21, 22, o negócio foi ladeira abaixo. E em 2020 foi o pior, que a gente passou por 2 coisas. A intervenção, que é consequência da primeira, que é o governo passado, e foi a intervenção mais dura que a gente teve. Foi tão dura, essa intervenção foi tão dura, que meu filho nasceu no dia 6 de agosto, no dia 11 de agosto a gente estava na reitoria levando cacete da polícia para defender essa instituição.
era spray de pimenta, era o reitor, o interventor passando com o carro dele em cima da perna do servidor. Eu não vi, mas eu estava lá. Eu estava lá presenciando tudo isso. Era a gente tudo com máscara, no meio da Salgado Filho, a gente tudo com máscara, para proteção, né, para evitar a contaminação, né, do Covid-19. A gente tudo afastadinho, mas a gente lá na rua protestando contra a intervenção. Só um escândalo rapidinho dessa intervenção, que me levou também para a área jurídica. 20 MacBooks que iam ser comprados no valor de milhões de reais pelo interventor. 20 MacBooks. E os computadores naquela época estavam precários em todo o parque computacional do IFRN. E o interventor ia comprar 20 MacBooks para a reitoria no valor de milhões de reais. Isso foi um escândalo. A gente teve que levar, apresentar notícia crime ao Ministério Público para ser barrado essa palhaçada. E a gente conseguiu. Mas isso por quê? Porque a gente ficou esperando o Ministério Público? Porque a gente foi para a batalha, a gente foi para o confronto, a gente foi para a rua. Enquanto estava todo mundo em casa se protegendo do Covid, a gente vinha aqui na salinha do Grêmio para pegar os 30 cartazes, fazer no chão, dizer que a gente era fora intervenção. A gente saía perseguindo aí pelas ruas o interventor. O interventor vai estar hoje no campus Zona Norte. Vamos embora, todo mundo para a Zona Norte, porque ele não vai entrar no campus não. Ia todo mundo para cima do campus. E no meio dessa batalha todinha, veio uma determinação judicial dizendo: ei, FRN, vocês vão ficar parados até quando? Voltem às aulas. E lá a gente teve que discutir em um mês qual seria o sistema de aula. E isso eu tenho muito orgulho de ter carregado, que eu estava como presidente do Grêmio, né, em 2020, junto com o professor Luciano, junto com o professor Edmilson, a professora Fabrícia, ter construído o maior êxito dentro do IFRN foi o Campus Natal Zona Norte. Porque a gente fez, inclusive, só para vocês terem uma ideia, a gente fez os cursos remotos para os outros campos. Para mostrar, né, aos outros professores e os outros alunos qual seria o melhor ambiente virtual de aprendizagem, que foi as ferramentas do Google. Os professores da gente de informática fizeram isso. A gente, né, que fez todo o planejamento pedagógico, a gente discutiu durante semanas qual seria a melhor metodologia, se seria no formato de módulos. E a gente teve o maior êxito do IFRN, dentre todos, né? Foi do Campus Zona Norte. Isso em relação a ensino-aprendizagem. Porque a gente teve outras vitórias fora da sala de aula, que foi derrubar a intervenção em dezembro de 2020, que foi, por exemplo, este campus aqui foi o campus que mais distribuiu cesta básica no período da pandemia. Isso porque os alunos travaram essa luta. Não sei se o professor Luciano lembra? Sim. A gente tinha, só para vocês terem ideia, para a gente derrubar a intervenção, para a gente tentar verificar a legislação se ela permitia ensino remoto, a gente passava horas, madrugadas lendo resolução, regimento, era portaria do Ministério da Educação, era tanto documento de legislação, que isso me formou antes de chegar à própria universidade. Porque quando eu cheguei na universidade, a universidade só fez colocar a parte teórica, porque a prática eu já tinha. E quem me modelou na prática jurídica foi o IFRN. Porque a gente tinha que fazer horas e horas e horas. Gente, hoje vamos fazer reunião só com comércio. Gente, hoje vamos fazer reunião só com informática. Gente, hoje reunião só com eletrônica. Para discutir qual é o melhor formato para cada curso, qual é o melhor... dentro do curso, como é que está a situação dos alunos, quem é que é... Gente, a gente teve aluno aqui no período da pandemia que foi uma crise de saúde mental imensa, que a gente, além de fazer esse trabalho político, administrativo, a gente, quanto estudante, ainda tinha que dar o suporte mental aos outros colegas de IF, de chegar a fazer visitas, inclusive. Eu fiz pelo menos umas 2, 3 visitas à casa de colegas que já tinham tentado tirar a vida e que hoje têm família, terminaram o curso aqui
estão na universidade, inclusive gente que nem está em universidade brasileira, tem gente que está em universidade estrangeira. E que a gente abraçou durante a pandemia. Que a gente abraçou em meio ao caos da intervenção na FMI. E no dia 31 de março de 2021 eu dei adeus a essa instituição, né? Peguei o meu diploma. 2 anos depois eu tive a cerimônia de formatura, que foi um momento incrível, né? E é uma história que é construída. E essa mesma história que eu estou narrando para vocês aqui é de Nilson passou, o professor Luciano passou e tantos outros que hoje são professores dessa casa também passaram na ETFERN, no Cefet, lá no início do IFRN, caso vocês por aí. E é muito gratificante quando a gente chega na universidade e a gente, principalmente quando a gente volta, né, retorna à nossa casa, né, porque o IFRN sempre, né, o IF Zona Norte sempre será a nossa segunda casa, sempre. Eu vim aqui no dia 24 de novembro do ano passado, já tinha vindo no início do ano, então pelo menos a cada semestre eu dou um pulinho aqui para rever o pessoal da ETEP, rever professores, passar na comunicação, que foi o canto que eu passei os 4 anos dentro, né, enfurnado dentro da comunicação. E é massa a gente ver que o IFRN ele ainda continua cumprindo a sua função social, que é de mudar vidas, é de criar conexões, criar laços. Eu lembro, inclusive, antes de eu sair daqui, acho que foi em 2018, salvo engano. 2018, 2019, a gente fez uma campanha muito bonita, a comunicação do IFRN, que era construindo conexão, mudando vidas. Era o slogan da campanha. E nada melhor do que realmente poder comprovar que essa conexão ela é criada, inclusive criada fora dos laços da sala de aula, né, professor? Sim, sim. O professor me mandou mensagem e disse, vamos embora, né? E olha que a gente está numa correria grande, né, de muita atividade parlamentar para executar, mas a gente tirar um tempo para poder sempre retornar a este ambiente que ele tem uma positividade, ele tem um quê de ancestralidade, as nossas origens, né? Só para vocês terem uma ideia, eu visito todos os outros cantos que eu estudei. Eu vou à escola do bairro que eu estudei, eu vou ao Instituto Padre Murilo, que é onde eu estudei, e é massa a gente poder voltar e ver que eu chego lá na escola lá, meu professor foi e disse, eu não vou desistir de colocar aluno dentro do IFRN, porque se um dia eu conseguir colocar o Everton lá dentro, para mim já é gratificante. E não, saibam que os professores de vocês, eles, né, lá na escola, lá do bairro, eles pensam a mesma coisa de vocês. E aqui eu tive vários colegas lá do bairro, né, que também passaram por aqui, que ainda estão por aqui, e aproveitam o máximo possível que o IFRN tem para oferecer. A festa não é somente na Semadec. Ela é todo dia, a partir do momento em que vocês entram pelaquela portaria, entram dentro da sala de aula, porque é um misto de sentimentos incríveis. É normal chorar depois de um 0 com uma coisa. É normal. É normal. Mas é importante chorar a noite todinha, mas esteja às 7 horas da manhã em pé, disposto a recuperar aquilo que foi perdido. Nunca será tarde para poder recuperar o tempo perdido. Obviamente que o ônibus ele só passa uma vez. Ele só passa uma vez. Tentem aproveitar essa vez que o ônibus vai passar. Certo? Mas com moderação. A gente escuta muito beba com moderação. Mas tudo a gente tem que fazer com moderação. Tudo a gente tem que fazer com moderação. Inclusive se forem cometer um crime, tá? Façam com moderação. Não, é sério. Exemplo disso. Eu vou dar um exemplo disso, do que eu disse. Cometam um crime com moderação, por exemplo. Eu vou dar um exemplo disso.
Gente, é cruel o que eu vou falar, mas espero que vocês tenham estômago, tá? Vixe. Se Elise Matsunaga não tivesse se Elise Matsunaga não tivesse esquartejado o rapaz da Yoki, eu não estaria presa. Requintes de crueldade que fizeram com que ela estivesse presa. Então façam tudo com moderação, pelo amor de Deus. E se forem precisar de advogado criminal, não liguem pra mim. O Everton, a gente poderia abrir para algumas perguntas, saber se eles... Perfeito. E aí, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Meu nome é Vivian. Rapidinho, desculpa. Só para não cortar a sua linha de raciocínio, tá? Mas espero que você entenda. Gente, só para constar. Eu me apresentei e tal. Eu tenho cabelos pretos, curtos, com um topete, certo? É estranho, eu já estou tentando tirar faz tempo, mas tá bem. Eu tenho uma barba, não muito cheia, mas ela tá bem tranquila. Eu uso aparelho, né? Acho que tá na coloração azul, nem lembro mais. Meus olhos eles são um pouco puxados, eu tenho pele branca. Segundo a Caixa Econômica, eu não sou pardo, mas eu estou com a camisa verde, salvo engano, eu saí tão mais perto. E ando cheio de camisa na bolsa, só pra mostrar. E estou com a calça jeans, acho que na tonalidade azul, e tênis preto. E tenho 1,65m e eu acho que estou com 54 quilos. Graças a Deus eu estou podendo fazer doação de sangue. Vivian, se me permite, eu acabei não fazendo minha autodescrição, né? Eu sou um homem branco, bonito, segundo minha mãe. Peso 90 quilos, estou tentando emagrecer, estou usando uma camisa da seleção brasileira de futebol, mas na cor vermelha, linda. A calça branca e o tênis branco. Vamos ver. Vamos ver a pergunta de Vivian. Meu nome é Vivian, eu sou uma menina negra de cabelos ondulados. Eu estou usando uma calça preta, um chinelo branco, mais ou menos um chinelo. Típico de aluno. E um sobretudo que ele é de várias cores, parece muito tipo de arte. Uma típica garota vestida como se fosse de humana, sabe? Pronto. Muito bom, perfeito. Aí, a pergunta que eu tenho é: você já sofreu muito preconceito por ser cego ou, por exemplo, alguém duvidar das suas capacidades por ser cego ou até preconceito mesmo? Mas eu nunca tinha sofrido violência institucional como eu sofri em 2023. Em 2023 eu sofri uma violência institucional por parte do INSS. O governo Bolsonaro foi cortou meu benefício, para variar. Aí eu passei 1 ano e meio sem receber nada. Aí fui recorrer, entrei no judiciário, né, ingressei com a ação. E em 2023 eu ganhei na primeira instância, ou seja, o juiz federal foi lá e disse: retorne o mais rápido possível. Eles recorreram para a segunda instância, para um colegiado. Quando eles recorreram para a segunda instância, qual foi o argumento do procurador do INSS? Ainda bem que ele não é meu professor. Ainda bem. Porque senão, dentro da sala de aula, ele ia escutar. O procurador do INSS foi e disse: não se consolida a deficiência, uma vez que o mesmo ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Norte para fazer o curso de bacharelado em Direito, tirando seu status de miserabilidade. O que é que isso significa? Está dizendo, né? Ele não é pobre porque ele entrou na universidade. É isso que o procurador do INSS disse. E outra, para piorar, ele disse: o autor da ação, ele disse, né? O autor da ação possui plenas capacidades de exercício de trabalho, uma vez que o mesmo realiza palestras, rodas de conversa e atividades de pesquisa.
pesquisa. Gente, qual pesquisador no Brasil ele é remunerado para poder fazer uma pesquisa? Qual é o pesquisador no Brasil que a pesquisa conta como tempo de trabalho? Qual é no Brasil o colega de vocês, ou conhecido de vocês, que é totalmente cego, que uma empresa foi olhar na vaga PCD e deu para ele? Isso não existe. Está lá na Constituição. Inclusive vou aproveitar para fazer uma interpretação com vocês. Na Constituição diz que todos nós somos iguais perante a Deus. Aí a gente vai nessa lei, nessa mesma norma jurídica e faz uma interpretação. Gente, lembrem-se, direito não é só a letra fria da lei, não é só o que está escrito, é o que é interpretado. Matemática, por exemplo, certo? É o que é interpretado. Se eu digo que se matar dá reclusão de 6 a 12 anos de prisão, de reclusão de 6 a 12 anos, eu estou dizendo que eu não posso matar, mas eu posso. Não posso? É tanto que tem um bocado de mal o tempo todo? Posso, mas aí eu vou ter que arcar com as consequências, que é o quê? Uma reclusão de 6 a 12 anos de prisão. Perfeito. A mesma coisa acontece com esse texto pequeno da Constituição. Outra coisa, a gente não decora artigo. Isso aí é coisa para universidade privada. Se todos nós somos iguais perante a lei, a gente deveria todo mundo ser tratado igual, mas não. A gente cria um negocinho chamado de princípio. E aqui nesse texto que eu falei para vocês, todos nós somos iguais perante a lei, a gente extrai uma interpretação. Qual é a interpretação? Alguém sabe? Princípio da equidade. É daqui que sai a equidade. Ou seja, todos nós somos iguais perante a lei, na medida das suas diferenças. Entendeu? É por isso que existem as cotas. É por conta desse texto lindo, bonito, maravilhoso da nossa Constituição. Lembre-se, Constituição cidadã. Certo? É importante destacar isso. Então, gente, eu já sofri preconceito de tudo que vocês se imaginar. De todas as formas. De todas as formas. Agora, a violência institucional, ela é brutal. Porque quando o Estado não nos reconhece como tal, quem é que vai reconhecer? Se o próprio Estado brasileiro está dizendo que o colega de vocês é Manuel. Tem que entender coisa, é interessante. Inclusive fica como linha de pesquisa para quem tiver interesse. Tem que entender coisas, utilizar o próprio colega de vocês, Emanuel, junto com ele. Por favor, não utilizem a gente como rato laboratório. Pelo amor de Deus. Por favor. Façam com que nós, pessoas com deficiência, sejamos protagonistas, contadores da nossa própria história. A gente não quer que ninguém conte pela gente. Certo? Isso é importante. Chamem depois Emanuel. Tentem fazer uma atividade com ele de... Emanuel, vamos fazer um currículo aqui para você. A gente vai distribuir em algumas empresas aqui de Natal. Esperem e contabilizem o tempo que ele vai ser convocado, pelo menos para uma entrevista. Vocês vão sair daqui. Vocês vão se formar na graduação. Vocês vão fazer pós-graduação. Vocês vão ter filhos, netos, e isso não vai acontecer. E eu estou dizendo porque eu já fiz isso. Por várias vezes. É nem tanto que eu sobrevivo de bolsa. E assessoria parlamentar. Só. Certo? Então, e velado. Ixi, nossa, quando o preconceito vem velado é que eu espero. Porque a gente não pode se calar, e isso é importante até dizer para vocês, certo? Deixem com que Emanuel fale por ele. Mas vocês são bloqueadores de qualquer tipo de preconceito, seja ele racial, seja ele capacitismo, seja ele machismo, seja ele LGBTfobia, seja ele o que for. Porque o que torna o IFRN
esse ambiente plural é a diversidade que nós temos. Olha só onde a gente mora, Zona Norte, onde a gente tem gente de praticamente todas as classes, crenças. É uma diversidade incrível, incrível. A gente tem desde quilombolas aqui no Jardim Progresso, a pesca artesanal na Ridinha, a indígenas aqui nas Salinas. Vocês sabiam que a gente tem uma tribo indígena dentro da Zona Norte? Já ouviram falar de Jaguaribe? Jaguaribe é uma tribo indígena. Aqui atrás dos Correios da Estrada da Ridinha. A gente já teve a visita deles aqui. Sim. Em alguns eventos. Na Semente, na Semana da Consciência Negra, já tive essa experiência. Então, é isso. Nós temos que, principalmente vocês, eu falo vocês, mas colocando como só nós, né? A gente tem que cada dia mais, né, adaptar a consciência daqueles que são ignorantes, intolerantes, que são preconceituosos à realidade social que a gente vive. Daqui aos próximos 10 anos, a gente vai ter uma geração completamente diferente de vocês. E vocês vão ser os ranzinzas. Aí vai vir a geração, né? A próxima geração, a qual vocês vão ser ranzinzas. E essa próxima geração, ela vai ter que fazer o mesmo processo. É igual tecnofobia. A gente que tem que estar ensinando aos nossos avós, aos nossos pais a utilizar o celular, a utilizar o tablet, a utilizar, por exemplo, a inteligência artificial na portaria do condomínio. Somos nós responsáveis por esse processo. Dizem muito, né, que, principalmente quando a gente está lá no jardim de infância e tal, essa daí é a geração do futuro. É equivocado isso, é a geração do presente. Só que é a geração do presente que tem junto com as gerações que já tiveram esse auge, que fazer a construção da sociedade. E essa construção de sociedade só se faz coletivamente. Certo? Então, que a gente consiga combater sim os preconceitos. E o primeiro espaço para a gente combater preconceito é justamente esse espaço de convivência. Porque, por exemplo, Emanuel, se a gente dependesse da legislação do século passado, Emanuel não é para nossa coisa. Qual nome? Vive, né? Vive, né? Você não é para dentro de sala de aula, não. Na geração passada. No século passado, a gente tem que lutar, brigar por isso aqui. Olha quantos dos nossos tombaram, faleceram, morreram, foram mortos. A gente tem desaparecimentos forçados até hoje. A gente tem condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta dos desaparecimentos forçados. Será que a gente não vai aprender o que aconteceu com o Rubens Paiva? Com a Eunice? Olha só agora o agente secreto levando 5 indicações ao Oscar. Inclusive a gente só conta 4, né? Mas são 5, porque até de fotografia também foi. Será que a gente não vai conseguir interpretar a história? E tudo isso é feito com lógica. Tudo isso é feito com lógica. A gente tem que pensar antes de dar o passo seguinte. Porque senão a gente coloca todo um projeto abaixo. Eu não estou falando aqui de engenharia social, não, que é esse termo que o pessoal, principalmente o Trump, usa muito, né? Para tentar marginalizar mais ainda essa luta que é tão importante. Porque eu vou dizer uma coisa. Eu, principalmente, sou da área do direito. Esse negócio quando o Ministério Público do Trabalho, quando Justiça do Trabalho, inclusive eu estou pagando processual do trabalho durante as férias. Quando a gente vai para os organismos de trabalho, o próprio Ministério do Trabalho também, que eles vêm com uma história bonita de desvendamos um esquema de trabalho análogo à escravidão. Desculpa, gente, mas porra, trabalho análogo à escravidão, isso é uma escravidão pura. Esse negócio de análogo à escravidão é para a gente não ser penalizado nas cortes internacionais.
não é sim um cenário de escravidão. Vocês viram o que aconteceu na Ridinha recentemente, né? O pessoal indo para lá à noite. Sabe quem é aquele pessoal que vai à noite para a Ridinha? É trabalhador que passa o dia todo no trabalho, aí encontrou um pingo de luz ali na orla, saiu do trabalho e foi para lá. Para que? Para ter o seu momento de lazer. Porque a escala 6 por 1 não deixa ele viver. Não deixa aproveitar a família, não. Aí se você for olhar, escala 6 por 1, escravidão, que eles dizem que, né, eles contam, a história conta que em 1888 ela foi aniquilada no nosso país. Eles dizem, né? Mas a história não. A história não. Os fatos jurídicos não mostram isso. Eu às vezes fico até também quando eu estou dentro de sala de aula, que eu estou sentado lá e escuto um professor que é desembargador, vou dar uma nome aos outros. O professor Bento Herculano, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Quando ele chega dentro da sala, que ele diz: olha, trabalha na aula. Meu Deus, tomara que eu não digo resto. Escravidão, meu Deus, ele começa a ter uma overdose por dentro. Até a gente que é da área jurídica, a gente tem esse vício de linguagem de tentar relativizar a escravidão. Porque isso é relativizar a escravidão. E quem é que sofre mais com a análoga à escravidão? Entre aspas, né? Com a escravidão? É justamente pretos, pobres, periféricos. Aí o capital vem em cima dos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pesca artesanal. Vocês sabem quantas comunidades tradicionais a gente tem mapeadas a lista, né, de classificações no país? Inclusive isso foi tema de redação do Enem há 2 anos atrás. Nós temos 33 tipos de comunidades tradicionais. 33. Ou seja, não é só indígena e quilombola. A gente tem pesca artesanal, a gente tem comunidade ribeirinha, marisco, extrativista e tantas outras. E quem é que sofre mais com escala 6 por 1, com um avanço do agronegócio? Esse pessoal. Esse pessoal. O Everton, será que a gente poderia verificar se tem mais alguma pergunta dos... Eu estou tranquilo. Tá bom. Mas ainda hoje é só Antônio. Me chamo Antônio, eu estou utilizando uma camisa preta de comércio, uma calça jeans preta e um de comércio. Ainda não. E eu me identifico como pardo. A minha pergunta seria a seguinte: é visível o seu interesse pela política e sua atuação na política da comunidade para a gente. Eu queria saber de onde surgiu esse seu interesse pela política. Primeiro, eu queria dizer uma coisa. O maior erro que eu cometi na minha vida, eu não estava no IFNN ainda, mas o maior erro que eu cometi na minha vida foi defender o golpe de 2016. E eu não tenho medo de dizer isso. Foi o maior erro que eu cometi na minha vida, foi defender o golpe a presidente Dilma Rousseff. E por que eu digo isso? Porque hoje eu, na área jurídica principalmente, eu não diria que enxergo, mas eu observo fundamentos claros, jurídicos, sociais, institucionais, que levaram a esse golpe. Não teve base jurídica nenhuma. Não? Vale destacar isso. Eles pegaram um outro tipo de ilegalidade, que é responsabilidade fiscal, e confundiram com um crime de responsabilidade. Ou seja, eles fizeram uma confusão. Não sei se vocês lembram de 2024, agora na campanha que teve em Natal, que a direita aqui em Natal ficou lançando aquele discurso de furto por necessidade, furto por necessidade. Não sei se vocês lembram. Que ficaram alegando que Natália Conavides era a favor do furto por necessidade. Aí ficavam relativizando, dizendo que o ladrão vai chegar, botar a arma na sua cabeça e levar o seu celular. Primeiro, furto é uma coisa, roubo é outra. Certo? Aí eles pegam palavras que são parecidas e fazem um estrangulamento jurídico. Que é o que? É confundir a cabeça de quem não sabe sobre legislação, sobre ordenamento jurídico. E esse foi o erro de 2016. Que eu fui carregado. Né? E quando eu entrei
quando eu entrei aqui em 2017, eu entrei de tipo, eu vou só observar o ambiente, né? Eu chegando, calor e tal, só observar o ambiente, mas também quando eu chegar no segundo ano eu já achei que a porta já não vai nada. Não fiz nada disso. Quando foi com 2 meses que eu entrei no IF, eu lembro do meu primeiro dia de aula, gente, só pra vocês terem ideia, como a memória da gente é boa. Meu primeiro dia de aula foi 23 de maio de 2017. E 2 meses depois a gente teve a semente, a semana do ambiente. Aí a gente correu do lado de rosquinhas, né, lá no bloco lá, escutando aquele somzinho na caixinha da rádio, e disse, rapaz, é por aqui mesmo, entrei. E lá eu ocupei, né? Igual a galera do MST, ocupei o setor de comunicação do IF Zona Norte. E essa ocupação do primeiro ano me fez muito bem. Porque dentro da comunicação eu fui entendendo o funcionamento administrativo, o funcionamento político, o funcionamento social da própria instituição. E quando foi em 2018, aí eu virei representante de sala, fui sistematizando como eram os conselhos de classe, fiz parte do Conselho Superior do IFRN, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, fiz parte do Conselho Escolar aqui do IF Zona Norte. E foi a necessidade que me fez levar para a política. E por que a necessidade? Porque em fevereiro de 2019, primeiro, que em 2018 eu ficava eu alardeei nesse campus aqui dizendo: se Bolsonaro for eleito, se preparem que vai acontecer tudo que aconteceu. A galera ficava aqui, eu lembro, porque eu tive altos embates aqui dentro do campus, com a galera que dizia entender de economia. O pai da eletrônica vivia tentando consertar a placa Arduino lá no Elixo, vindo debater economia com uma pessoa que já estudava, já era doido por legislação, já era louco por tentar entender economia política, mas quando do nada desapareceu do quê? Não tinha discutir economia, né? Não tinha fundamento por trás. Aí, nessa brincadeira, Bolsonaro foi eleito. Em fevereiro de 2019 a gente teve um corte de 50% no orçamento, na peça, na lei orçamentária, né? Demorou 2 meses e no dia 30 de abril de 2019, de 30 de abril de 2019, a gente é pego de surpresa com um novo corte de 30%. Aí esse corte disse, não vai dar certo. E outra, vinha uma discussão, não sei se já concluiu aqui, tinha discussão, né, professor, de redução do tempo dos cursos técnicos de nível médio, que era de 4 a 3 anos. Que era de 4 a 3 anos. E a gente disse, não, se a nossa instituição tem qualidade, se a nossa instituição ela é reconhecida todo ano como a melhor do Brasil, é as outras instituições federais que estão espalhadas pelo país que tem que se igualar a gente, não a gente se igualar às outras. E essa discussão foi surgindo em rodas de conversa, quando a gente se reunia para discutir a reformulação da grade curricular dos cursos técnicos, até que a gente fez o primeiro ano, no dia 8 de maio de 2019. Se juntou toda a galerinha do IEF e disse, vamos para comigo e vai dar certo. E naquele dia, a gente disse, não, a Zona Norte precisa se mobilizar de maneira mais efetiva. Aí foi quando a gente se juntou com o pessoal do Grêmio, né? Eu ainda não fazia parte, a gente se juntou com o pessoal do Grêmio e disse, vamos fazer uma revolução dentro desse campo aqui. Vamos trancar a porta, vamos fazer intervenções, atos, vamos fazer peças teatrais, disquetes, vamos fazer sarau, vamos fazer tudo que for necessário, cultural, social, político, para poder chamar a atenção desse campus todo para o que estava acontecendo. E isso foi feito. E eu lembro que a gente tirou uma orientação, aí foi a primeira articulação política que a gente fez, que foi o quê? A Zona Norte precisa ter um ato político, um protesto dentro da Zona Norte. E a gente fez no dia 15 de maio de 2019, às 10 horas da manhã, no Partage Norte Shopping. A gente saiu caminhando daqui do Partage, a gente levou 300 alunos com a gente e a gente bloqueou a Jornada dos Filhos. Só para você ter ideia, 300 alunos. A gente passou 30 minutos, minha nossa,
tinha, se brincar, tinha viatura da Polícia Militar surgindo até nos bueiros. 300 pessoas só. Porque quando a gente chegou dentro desse campus aqui, eu era bolsista da comunicação já. Quem é que vai pro ato hoje de tarde, lá no Rio? Quem é que vai pro ato hoje lá de tarde? O pessoal disse, não tem dinheiro. Beleza, o ônibus já está alugado, já tinha alugado o ônibus. O ônibus saiu daqui cheio, lotado de aluno, que teve aluno que foi até em pé no ônibus. E ainda tinha ficado gente aqui no campus para ir também. Eu disse, não tem problema. É que vamos ali, a gente foi para trás de um desse supermercado aqui. Quando passou 10h29, quando passou 10h29, o motorista abre a porta de trás que eu vou pagar da galera toda. Você entrou todo mundo, a gente foi-se embora. Esse protesto no Líder deu quase 100 mil pessoas. E tá. 100 mil pessoas. Está aqui o professor Luciano que não me deixou vir. 100 mil pessoas. Tinha tanta gente que o protesto não tinha nem como. Geralmente, não sei se vocês já viram um protesto da gente, né? Ele sai do Líder e vai caminhando em direção ao Natal Shopping. Tinha tanta gente na Salvador que ele não saiu. Ele não saiu. Ele simplesmente ficou lá ele ocupou a Salgado Filho todo, ele canta canto, de ponta a ponta. Podem procurar em mais. 15 de maio de 2019, tsunami da educação. Podem procurar. Vocês vão ver votos de drone, inclusive, na multidão. Só para vocês terem uma ideia, aquele ginásio, não sei se vocês já foram ao ginásio do IF Central. Aquele ginásio do IF Central, ele tem capacidade para, salvo engano, 2.000 pessoas. Neste dia, a gente conseguiu uma palestra de Guilherme Boulos lá dentro do ginásio. Tinha quase 7.000 pessoas dentro do ginásio. Tinha tanta gente que eu cheguei tarde e não consegui entrar. Eu cheguei tarde na atividade e não consegui entrar. De tanta gente que tinha dentro dessa palestra de Guilherme Boulos. 7.000 pessoas dentro do ginásio central. E quando aquela galera, aquela multidão saiu do lado de fora, que se juntou com uns mais de 50 mil do lado de fora, pronto, aí o ápice do projeto. Só para vocês terem uma ideia, aí, né, só para complementar. Em 2019, a gente continuou fazendo atos em cima de atos, né? Protesto em cima de protesto. Até que a gente se revoltou, eu e um grupo se revoltamos contra a gestão do Grêmio que estava e disse, vamos lançar a nossa chave. Vamos embora. Era feito de Lucas, a gente lançou a nossa candidatura. Gente, 5 votos de diferença. Foram 250 e pouco a 240 e pouco. 5 votos de diferença. E a gente levou o Grêmio. A gente passou acho que 1 ano e 4 meses, porque a gente teve que gerenciar um bocado de crise, né? Aí isso me fez aproximar da governadora. Inclusive a gente trouxe a governadora aqui na inauguração dessa biblioteca. Para quem não sabe, essa biblioteca aqui que a gente tem, ela antes era aqui, né? Nesse espaço aqui, bem pequenininho. Aí essa biblioteca que vocês têm hoje, ela era uma emenda de R$1,5 milhão quando a governadora era senadora da República. E essa biblioteca aí, ela é o quê? 3, 4 vezes o tamanho que essa anterior aqui. E ainda tem um projeto do auditório, né? O auditório com eu esqueci o nome agora. O observatório. Que vai ficar aqui, entre aspas, vai ficar atrás da biblioteca que vocês têm aqui. Um auditório com capacidade de quase 1.000 lugares e um observatório. Estamos trabalhando para esse momento também. Um dia ela chega. O Campino Society de vocês aqui, que foi inaugurado ano passado agora, ele é fruto de uma emenda do senador Jean Bocatz. A gente se aproximou de Jean também. Aqui a piscina de vocês, que agora tem arquibancada e tal, ela é fruto de uma emenda parlamentar também. Eu só não lembro se é de Jean ou se é de Natália, não lembro agora. Mas é uma emenda parlamentar também. Então, quando a gente entra no Grêmio, primeiro que nós já somos políticos, certo? Lembre-se, você que fica em cima do muro, alguém está te seguindo você.
certo? A gente já é político, a gente respira política, certo? Mas vale destacar uma coisa: quando você entra como liderança, quando você entra como representante de sala, representante de curso, quando você entra como representante no grêmio, você já está se mudando, você já está em atividade, né? Isso vai fazendo você se aproximar da articulação política, né? De ter contatos com pessoas que estão fazendo trabalho sério, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, eu trabalho com a Natália. Eu acho que a última vez que eu me encontrei com a Natália foi agora, no casamento dela, dia 4. Mas geralmente a gente senta para discutir sobre trabalho parlamentar só de 3 em 3 meses. Por quê? Porque já tem as diretrizes. Entendeu? Qual é a minha função? A minha função é de apagar incêndio. Acho que eu nem deveria ir para a direita, acho que eu deveria ir para o outro mesmo militar. Porque Lagoa do Jardim Primavera transbordou, corre para lá, liga para o Everton, chama a assessoria jurídica, liga aqui para a comunicação, vai tentando articular, vê o que é que está acontecendo, manda ofício para a prefeitura, para a CEINFRA, tenta entrar em contato com algum secretário adjunto, tenta verificar lá em Brasília, no Ministério das Cidades, se tem algum projeto para essa parte, fala com o governo do estado para tentar ver a rede de saneamento básico, para ver se está ok, se está trabalhando e tal. Então a gente vai fazendo toda essa postura política, essa articulação. E o trabalho de cacete, né, da polícia. Tá tendo um despejo no José Sarney. A Polícia Militar está lá, a Guarda Municipal, então corre para lá, a gente já chega para tentar bloquear o avanço da polícia. Esse é o trabalho que a gente faz. Pelo menos é o trabalho que eu faço. Esse é o trabalho que eu faço. Aí depois disso eu só senta, faz a reunião com o departamento jurídico todinho, né, da assessoria, e diz, olha, já aconteceu foi isso. Aí eles carregam pelo judiciário, levam o resto. Mas o meu primeiro trabalho é justamente tentar colocar panos quentes, tentar ali de primeira ver qual é a situação e tentar dirimir os danos, né? O esquema é urgência e emergência. Ué, podemos ver mais uma pergunta? Pode. Mais alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Ali? Diga aí, Rebeca. Eu chamo Rebeca, eu tenho 1,73 de altura, eu estou usando uma calça jeans que está mais rasgada do que o normal, estou com uma blusa de informática que é preto com detalhes azul. Eu queria perguntar se você tem algum conselho para a gente de vida, também de vida acadêmica, de vida social e tal. Perfeito. Eu ia cantar uma musiquinha de informática, mas é capaz de eu apanhar. Gente, tem muita coisa interessante, sabe? Assim, eu queria só dizer uma coisa, que é importante. Eu perdi a visão, eu não nasci cego, tá? Eu ando assim, não, é importante isso, né? Inclusive eu ia dizer isso para Emanuel. Eu ando assim sem o óculos, sem a guia, porque eu fico com um discurso, entre aspas, né? Eu fico com um discurso de tentar ser descolado. Só que na verdade eu estou só protelando essa realidade de pegar uma guia. Porque geralmente as bengalas elas são muito pesadas. E como eu fiz informática aqui, o meu trauma de informática foi sair com a lesão, né, no pulso e ficar digitando. Aí sai com a lesãozinha de vez em quando está muito frio, isso aqui fica todo dolorido, triste demais. Eu queria dizer o seguinte, eu não nasci cego, certo? Eu nasci monocular. Eu tive catarata congênita no olho esquerdo, ou seja, eu já nasci sem visão, certo? E no olho direito, meninos e meninas, não tem trauma, certo? Isso aconteceu comigo porque eu forçava demais o olho. Mas eu estava jogando bola como goleiro, né? Ou seja, que colocou a probabilidade, que elevou a probabilidade aí quase 95% de. Mas tá certo, parceiro. E quando eu perdi a visão, foi justamente eu uma bolada que eu levei na lateral aqui direito do olho, certo? Aqui da face.
Ainda bem que do olho esquerdo eu já nasci sem visão, né? Porque em 2024 eu teria perdido também com a pancada do outro. Para quem não sabe, em 2024, durante a campanha, eu sofri violência política, eu fui agredido, né, fisicamente. Levei um bufete nesse lado aqui, fui parar no Valfredo Gugel para fazer tomografia, um escambau. Passei o dia todo internado. E se eu não tivesse perdido a visão do olho esquerdo quando criança, eu teria perdido nessa pancada. Tenho certeza. Em 2011, né? Aí eu fiz cirurgia, retornei, passei 2 anos enxergando, só que esses 2 anos que eu voltei enxergando foi um processo transitório. Como assim? Voltei a enxergar, não 100%, mas 50% ali do que eu enxergava antes. Aí foi passando os meses e tal, fui perdendo coloração, ou seja, fui ficando com daltonia, né? Só para vocês terem uma ideia, eu chegava no semáforo, não que eu dirigisse, né? É porque só dirijo hoje quando não vejo. Mas quando eu chegava no semáforo, voltando do IF para casa, do Miguelinho para casa, quando eu chegava no sinal, que eu sempre observava ali o semáforo, né, o sinal de trânsito, o verde ficava um azul escuro, o vermelho não tinha cor, que pena, e o amarelo ele ficava um laranja quase vermelho. Aí foi passando os meses, né, aí o trauma. Qual é o trauma do brasileiro? 7-1 da Alemanha. E por incrível eu acho que eu perdi a visão por conta disso. Porque justamente eu vi o último gol da Alemanha no Brasil em 2014. Aí perdi a visão completa. Minha nossa. Foi literalmente. E só para vocês terem uma ideia, eu enxergava preto e branco já. Quando eu vi o gol da seleção brasileira, É porque como estava preto e branco, aí não deu para distinguir as coisas. Como já estava preto e branco, aí não tinha coloração do campo, né, que fica verdinho ali na tela, então não conseguia ter mais essa distinção de cor. Então foi a última coisa que eu vi, foi nem para lembrar do gol de Oscar, eu só lembro do gol da Alemanha na seleção brasileira. Júlio César tá dentro do bichinho todo jogado lá. Porque vale destacar isso, a gente tem memória visual. E gente, vou dar um dado que vocês não sabem. 85% dos nossos sentidos é visível. Então, às vezes, quando vocês estiverem em casa, tentem fazer algo. Tá precisando de terapia? Pronto, vou dar uma terapia para vocês. Se vocês estiverem precisando de terapia, bota uma venda, tenta só escutar, sentir o cheiro, fazer a aromaterapia, o paladar, tentar verificar, né? Às vezes tentar também fazer uma terapia de sabores, é muito bom. Para quem não sabe o que é sabor, é a mistura entre o olfato e o paladar, certo? O tato de vocês é muito massa também. Vai tentando aguçar outros sentidos. Vocês vão ver que vai começar a liberar neurônios para vocês. Quem é destro, começa a experimentar a mão canhota, para vocês verem. Vocês vão começar a ver que vai liberar neurônios no cérebro. Isso é comprovado cientificamente, tá? Não estou falando de coisas da minha cabeça, estou falando que é comprovado cientificamente. Inclusive, eu acho que essa pesquisa está na Science, né, que é uma das grandes revistas de ciência. Ciência da saúde, né? Então, vão tentando fazer esse trabalho, né, de terapia, que é muito interessante. Vamos parar de ouvir só a melodia da música e prestar atenção na letra. É massa fazer isso também. Vocês vão ver que vocês vão começar a observar a interpretação, compreensão, contextualização. E isso é muito massa para a concentração dentro de sala de aula. Isso é uma dica de ouro. É uma dica de ouro. Muitos dos colegas que gabaritam a redação do Enem, eles fazem esse trabalho de terapia. Certo? Muitos. Só para vocês terem uma ideia, algo engraçado. Aí tem a ver com o outro incentivo que eu vou deixar para vocês, a outra mensagem. Não importa se é a primeira vez vocês bateram com a cara na porta. Tente de novo.
Vamos seguir a música lá. Tente outra vez. Tente outra vez. E por favor, não venham com essas ideias de sempre ser cabeça dura, tá sempre batendo na mesma tecla. Nós somos uma metamorfose dura. Certo? A gente vai mudando. Lembra-se que eu falei aqui, eu me arrependo do golpe de 2016. Me arrependo. Bastante. E mudei. Hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente. Eu sou muito voltado à justiça social. Tenho um pensamento muito... Dizem que, inclusive Luiz Roberto Barroso, né, que foi o último presidente do Supremo Tribunal Federal, ele dizia que lutar pela comunidade LGBT, pela igualdade salarial da mulher, pela inclusão das pessoas com deficiência, não é ser progressista, é ser humano, antes de qualquer coisa, certo? Então, a partir dessa linha, aí o que eu ia falar, né? Tentar outra vez é importante, e o para sempre acaba, é importante dizer isso também. Parafraseando Cacete, né? E dizer para vocês uma coisa, quando em 2015 eu fiz a prova, não passei. Em 2016 fiz a prova, passei. Em 2020 fiz a prova fiz o Enem, não passei. Fiz em 2021, passei. Em 2021 eu fiz a prova da Caixa Econômica Federal, não passei. Aí estou esperando o próximo para poder passar, né? Que é para dar certo. Então, sempre tentar criar uma linha. É importante que vocês consolidem. Eu não sou muito dessa ideia de plano, não. Porque hoje a gente está em uma sociedade de risco. Não sei se vocês já ouviram essa palavra. Mas quando o Vanesco, o Marjorie falar sobre globalização, tragam essa palavrinha linda chamada sociedade de risco. Ela é massa. Porque ela resume muita coisa que a gente passa no processo de globalização. Que é o que acontece na China é sentido no Brasil. O que acontece na Inglaterra é sentido nos Estados Unidos. Porque a gente vive em uma sociedade de risco, uma sociedade totalmente conectada por conta da globalização. Certo? E é importante falar isso porque quando a gente vai construindo planos, a gente hoje o mundo está muito instável. A gente pode sim construir um objetivo de eu quero sim daqui para 2032, 2034 concluir medicina. Inclusive tem uma aluna também o professor Luciano, foi a aluna Gabi que está em medicina, né, hoje. Sim. A gente se encontra direto também, gente muito boa na capacidade. Vocês fazerem um planejamento mínimo é importante. Colocar as metas, os objetivos, mas você só vai conseguir alcançar essa meta e objetivo se você tiver o conhecimento. O conhecimento está sendo ofertado e produzido aqui junto com vocês. Cabe agora ao interesse de vocês entrar nessa. Recomendação de livro, que é importante sempre deixar. Tudo que eu falei aqui, principalmente sobre se matar, recusando vocês, eu queria que vocês, se vocês tiverem interesse, para vocês lerem, não precisa anotar o nome do autor, mas o nome do livro é importante. O nome do livro é Do Delitos e das Penas. É um livro de Cesare Beccaria. Ele é um livro que inaugura o direito penal, que muitos de vocês conhecem como direito criminal. Por que direito criminal e direito penal? É importante distinguir isso. Porque criminal ele pensa muito no crime. E a ideia não é pensar só no crime. O direito penal não, ele traz algo muito amplo. Ele pensa no crime, ele pensa na pena, ele pensa nas possibilidades de extinção da punibilidade. Isso é importante para o direito, principalmente para o cientista do direito e para o advogado, né? Para o advogado, para o juiz, para o promotor, procurador, para o ministro do STF, do STJ. Então, do Delitos e das Penas, ele é um clássico para todo estudante de direito. Por que você está passando para a gente? Porque é importante, principalmente para o crivo do Enem hoje, mas não só para isso. Porque do Delito e das Penas, ele mostra uma realidade social do processo do período iluminista, né, que é ali em 1700, né, e ele traz ali a importância do direito penal para o Estado. Principalmente quando vem, né, a derrocada ali
quando vem a Revolução Francesa, quando vem a construção, né, das 13 ilhas, das 13 tribos que viram os Estados Unidos, hoje são 50. Então, o direito das penas vai dar uma orientação bem legal para vocês, para que vocês pensem sobre direito penal, principalmente. Porque hoje a gente vive numa sociedade muito punitivista, demais. O Everton, se me permite, a gente acabou não combinando nada sobre o tempo, né? Sim. Aí faltam 5 minutinhos para terminar a nossa aula, tá? Aí se você quiser agora dizer umas palavras finais, né? Eu acho que não dá tempo mais para outra pergunta, mas desde já agradecer demais. E aí me permita um pouquinho antes das suas palavras finais dizer para a turma que foi realmente uma atividade pensada para que o Everton e Lucas Emanuel se conhecessem. Depois a gente vai buscar promover esse encontro, né? Mas certamente é algo que é grandioso assim, não só para Lucas Emanuel, mas para toda a turma, certo? Então eu achei muito proveitoso essa conversa. Nós tínhamos marcado, Everton, eu com a turma tinha marcado uma prova para hoje. Eles estavam até, imagino que ficou, não vai ter prova não. Não sei se gostaram ou se não gostaram do fato de que não vai ter prova, não dá mais tempo. Mas sem problema, na verdade só agradecer demais, tá certo? Aí eu vou deixar o Everton com as palavras finais. Temos mais 5 minutos, tá? Para encerrar. Ok, pessoal? Então... Outra coisa importante sobre prova. Eu fui fazer uma prova ontem, né? Processo do trabalho. Quando se estuda, mas a gente não é estudar por estudar, não, é estudar com qualidade, certo? Quando se estuda com qualidade, você faz uma prova, por exemplo, de 20 minutos. A prova era para durar 2 horas, então tem 20 minutos eu fiz a prova. 10 questões. Por quê? Porque é estudo com qualidade. É diferente de um estudo, né? Você pega ali o livro e abre de maneira aleatória e eu vou tentar ler aqui sobre função polinomial. Não é assim. Você tem que realmente ter um marca-passo, né? De como saber estudar. Para estudar com qualidade e ter um objetivo de tipo, olha, eu tenho que sair desse estudo de função polinomial com isso sabendo. Inclusive, Alex, né, que foi meu professor de matemática no primeiro ano, Alex tinha a linda imaginação de trazer música para dentro da sala de aula. Sim. Aí tem uma música que não sai da minha cabeça até hoje. Que é argumento da função polinomial. Não sai da minha cabeça até hoje. De vez em quando eu estou no ônibus e tá então, gente, só para concluir, né? Que vocês pensem sobre realmente aproveitar esse processo. Não tenham pressa quanto à universidade. Tentem aproveitar o máximo que o IF tem a oferecer para vocês. Porque isso é um processo. Quando vocês chegarem lá no quarto... Porque, tipo, por exemplo, se você hoje tiver decidido a fazer medicina, você não vai conseguir aproveitar o que o curso de comércio tem para oferecer para vocês. Certo? Por quê? Porque você vai ficar, tipo, engessado. Você fica engessado. Você não consegue recepcionar o que o professor, o que o IF tem a oferecer para você. Então, se você vem maleável, se você vem solto, se você vem tranquilo, se você vem acolhedor para recepcionar o que vai ser transmitido e o que vai ser produzido junto contigo, quando você chegar no 4º ano, você vai dizer com certeza é isso aqui que eu vou fazer. Hoje eu sou completamente apaixonado pela área do direito. Eu tenho orgulho de qualquer canto que eu vou dizer que eu sou um jurista. E olha que não era a minha primeira opção. O que é que foi que me preparou como jurista? O que foi que me preparou como estudante de direito? Foi o IFRN ao chegar no 4º ano e entregar o meu TCC todo baseado, fundamentado em legislação. Então, sem pressa, não precisa correr, vai tranquilo. Tenta acompanhar a condução do professor, mas tentem ajudar o professor a conduzir também junto com vocês, certo? É importante chegar, isso é uma dança. É uma dança. O professor nunca vai conseguir
levar você, se você estiver engessado, igual uma estátua lá. Se você estiver tranquilo, o professor vai conseguir conduzir você. Do mesmo jeito, se o professor Se não me souber permite alguns passos, um adendo, sim. justamente retomando o começo, quando eu te apresentei, né, falei que a gente aprendeu muito com o Everton quando ele expõe as dificuldades que ele tinha, né, e a gente também tem dificuldade para ensinar para ele, mas era uma troca que acabou que deu certo. E é muito do que eu peço para os alunos, né? Tá com dúvida, fala. Agora, se você não fala que tem dúvida, poxa, eu vou ensinar como, né? O cara tá com dúvida e não fala, o Everton, não é isso? Rebeca, Vivian, Antônio. Quando a gente se coloca como protagonista dessa construção de conhecimento, se vocês pararem para analisar, pode ser uma pergunta genérica, mas o seu colega que é tímido, o seu colega que tem crise de ansiedade, o seu colega que tem uma depressão, o seu colega que tem um déficit de atenção, ele vai conseguir recapitular o que você está perguntando. Então, gente, nunca é por você, somente por você. É pela coletividade. Você não está dentro da sala de aula sozinho. Do mesmo jeito que eu falei aqui em relação a conduzir, vocês também se autoconduzem, né? É uma dança. É de Vivian tocar na mão de Rebeca e sair fazendo esse passo. Entendeu? Vivian sozinha não vai conseguir fazer isso sozinha. Entendeu? Eu estou dizendo isso porque eu nunca consegui estudar sozinho. Nunca. Eu não sou autodidata. Eu preciso. Pronto. Eu sou muito acumulador de informação. Eu todo dia estou lendo ali centenas e centenas de notícias, porque envolve a área jurídica, né? Envolve a área política. E isso é importante. Eu deixo essa orientação para vocês também. Leiam o que estão nos portais de confiança, não em blogs. Blogs não é um jornalista necessariamente que está escrevendo sobre fatos, certo? Pode ser só um desatento ali que está tentando manipular você. Mas se você for a alguns portais que são de confiança, de notícia, tentem captar essa notícia, tentem trazer para a realidade, tentem trazer para a sala de aula. Aí o último exemplo para concluir. O professor Tiago Valentim, ele, quando foi dar aula de estatística para a gente, principalmente a gente que é da área de informática, para vocês é um pouquinho mais complicado. Mas para a gente que é da área de informática, ele pegou o R, né, que é um sistema operacional, um software de estatística, e disse: programem o R e tragam para a sala de aula. E qual era a ideia? A ideia era pegar dados epidemiológicos sobre dengue, zika, chikungunya, dados meteorológicos sobre o período de chuva, e tudo isso a gente tem que extrair e fazer uma apresentação. Olha, de dezembro de 2000 a dezembro de 2024, choveu tanto. Porque é a nossa realidade, é um contexto, é massa isso. Por quê? Porque ali prepara meteorologistas, epidemiologistas, ali você vai conseguindo preparar estatísticos, climatólogos, como por exemplo, né, o próprio Tiago Valentim é climatologista, né? Então isso é legal para você ir trabalhando. Tentem trazer realidade social para dentro da sala de aula, que é uma construção massa. Vocês vão ver isso muito principalmente. Não que o professor Luciano não faça, mas Vanessa e a imagem é minha nossa. Realidade social na vida. Então, só agradecer. Estou à disposição de vocês, sempre que precisarem. Como falei, só não para a área regional, pelo amor de Deus. Não liguem para mim na delegacia, no vídeo, porque não é meu espaço de convivência. Mas que vocês precisarem, né, de orientação, de um passeio dentro da universidade, né, de qualquer coisa que for necessária, a gente se coloca à disposição. Tá? Muito obrigado, Everton. Obrigadão, amigo.